Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje falar sobre mudança do estado físico da matéria ou mudança dos estados de agregação da matéria. Mesma coisa, não está nada demais aí. Deixa eu ajeitar aqui essa imagem, tá? Tem os dois, tem o mesmo significado. Então vamos começar aqui dando uma olhadinha para ver do que se trata isso. Vamos lá, mudança do estado físico ou de agregação da matéria, como eu havia dito a vocês. Trazer essa imagem para cá, desculpa, e vamos começar. Então, quando a gente fala de mudança do estado físico ou estado de agregação da matéria, nós estamos falando, na verdade, daquelas mudanças de sólido para líquido, de líquido para gasoso, ou também, como atualmente estão utilizando muito, também podemos escrever estado de vapor. Porque antes de chegar ao estado gasoso, a matéria chega ao estado de vapor, tá ok? Então vamos lá. Quando nós passamos do estado sólido para o estado líquido, nós denominamos essa mudança de estado físico de fusão, tá? Quando nós passamos do líquido para o estado de vapor ou gasoso, chamamos de vaporização. Porém, há três formas de vaporização. E quais são elas? Vamos ver agora. Primeira é a dita evaporação, que é um processo natural, ou seja, quando você vê após a chuva aquelas poças d'água que ficaram e um dia de sol que surge depois, e ela vai passando, a poça d'água vai diminuindo, vai evaporando, evaporando, então essa mudança de estado físico natural, de forma natural, é chamada de evaporação. Então, uma vaporização por evaporação, ok? A outra forma que existe é essa aqui. É a que nós chamamos de ebulição. O que é ebulição? Lembra que nós falamos de ponto de ebulição ou temperatura, ou ponto de fusão, temperatura de ebulição, que é a mesma coisa que ponto de ebulição, ou temperatura de fusão, que é a mesma coisa que ponto de fusão? Então, gente, a ebulição é justamente isso, quando a gente passa a matéria do estado líquido para o vapor ou gasoso, utilizando o ponto de ebulição. Para isso, nós precisamos introduzir um calor no sistema. Então, quando a gente pega a água que está dentro da chaleira e bota em cima do fogão, acende o fogo, ali você está fazendo uma vaporização por ebulição, porque o aquecimento vai fazer com que essa temperatura alcance os 100 graus Celsius e mude o estado físico da água, do líquido para o vapor, tá? Ok, beleza? Desculpa. Continuando. Agora vamos do estado de vapor ou gasoso para o estado líquido. A isso nós chamamos de condensação. Então, o que é condensação? Quando a matéria passa do estado de vapor ou gasoso para o estado líquido. Então, ela se condensa. É aquele vaporzinho em dias de frio, que a gente está tomando aquela água, aquela ducha quentinha e fica lá bem no espelho do banheiro. Então, ali houve uma condensação. O vapor da água sai quente, quando bate na superfície do espelho do banheiro, que está mais fria, esse vapor se condensa, saindo do estado de gasoso para o estado líquido. Mas existe uma outra forma de condensação, tá? Olha aqui. A outra forma é a que a gente chama de liquefação. Liquefação. Como é que ela funciona? A liquefação é aquela mudança aonde você pega o vapor ou o gás, aumenta a pressão sobre ele e ele se liquefaz, ele passa para o estado líquido, tá? Então, quando você aumenta a pressão para o gás, por exemplo, já viram aqueles cilindros brancos enormes que existem em alguns hospitais? Geralmente está escrito lá, olha a propaganda, White Martins. Então, ali, tá? Nós temos o oxigênio na forma líquida. Quando ele
sai dali, tá? Ele vai passando para a forma gasosa, mas em um dado momento, através de um compressor, ele sofre uma nova pressão para ir para os andares superiores, tá? Na forma líquida. Quando ele recebe essa pressão, ele se liquefaz. E aí vai para a forma líquida, para andares bem superiores, e lá volta ao seu estado gasoso, de forma até natural. Beleza? Uma coisa que eu esqueci, como eu falei, haviam 3 formas de vaporização. A outra é a que eu estava esquecendo, que se chama calefação. A calefação é a mudança do estado líquido para o gasoso ou de vapor de forma rápida, abrupta. Um aluno inteligente de Química e Física não vai ficar metendo o dedo no ferro para ver se ele está quente. Ele vai respingar pequenas gotículas de água. Se a água bater e fizer aquele barulhinho tradicional de tsh, né? Quer dizer o quê? Que ela evaporou rapidamente. Então, aquilo ali é um processo de calefação. Devido à superfície do ferro estar muito quente, a água bate e rapidamente passa para o estado de vapor ou gasoso. Tá ok? E agora vamos para o estado de líquido ou sólido. Estado líquido ou sólido, nós chamamos de solidificação. Essa é a mais fácil, né? Líquido para o sólido, solidificação. Muito fácil, muito fácil. Exemplo, quando a gente bota aquela cuba de gelo no freezer. Passa do estado líquido para o estado sólido. E temos a famosa sublimação. Esse é um processo rápido quando a matéria passa do estado sólido para o de vapor ou gasoso, ou então quando passa do estado de vapor ou gasoso para o estado sólido. Temos como exemplo o gelo seco. O gelo seco nada mais é do que o gás carbônico. Então, quando você bota o gás carbônico num recipiente que pressione, ele aumente a pressão dele, ele não passa para o estado líquido, já vai para o estado sólido. Agora, quando você deixa na temperatura ambiente, você observa que aquele gelo seco começa a liberar uma fumaça, que é o gás carbônico. Por isso que não pode se usar o gelo seco para gelar alguma bebida, porque você vai estar inalando o gás carbônico, tá? Você está, na verdade, engolindo o gás carbônico. Ok? Um outro exemplo de sublimação é a chuva de granizo. Não é granito, pelo amor de Jesus Cristo. É chuva de granizo. Tá? Então, o que acontece? Variação de temperatura muito brusca, geralmente em dias muito quentes. Vem aquela massa de ar quente o dia inteiro, de repente chega uma frente fria. Tem uma variação de temperatura muito rápida. Então, o que era vapor d'água passa para o estado sólido. E aí cai aquelas pedras de gelo. Ok? Beleza? Espero que sim. Vamos continuar então. Continuando sobre mudança de estado físico, observe aqui. Agora a gente vai falar de alguns fenômenos físicos e químicos. Deixa eu apagar aquilo ali. Então, fenômenos físicos e fenômenos químicos. Quem são esses fenômenos físicos e químicos? Olha, é muito fácil guardar isso. Fenômeno físico só pode ter alteração do estado físico da matéria. Então, se a matéria sofre uma alteração física, é um fenômeno físico. Aqui tem um exemplo, ó. O gelo estava no estado líquido, tá? E mudou para o estado físico. Estado sólido. Logo, é uma mudança de estado físico. Deixou de ser de H2O? Deixou de ser água? Não, só passou para um outro estado físico. Então, é um fenômeno físico. Outro exemplo, folhinha de papel, você pega e rasga ela, deixou de ser papel? Deixou de ser celulose? Não, fenômeno físico. Outro exemplo, o arco-íris. Não é a luz do sol que quando bate naquelas gotículas de água, ele sofre aquele fenômeno de defração, que ele começa a quebrar suas ondas? Então, este é um fenômeno físico. Não deixou de ser comprimento de ondas luminosa, passou a ser um outro comprimento que dá cores diferentes. Tá? Então, fenômeno físico. Agora, um detalhe muito importante. Tudo isso aqui, ó, toda e qualquer mudança de estado físico sempre será um fenômeno físico. Então, mudou o estado físico da matéria, fenômeno físico, tá? É um exemplo clássico. Fenômenos químicos
são aqueles onde há alteração da composição química da matéria. Então, por exemplo, pegou aquele papel que a gente rasgou, botou fogo, deixou de ser papel, deixou de ser celulose. Passou a ser o quê? Passou a ser carvão, cinzas, carbono. Então a fórmula da celulose é enorme, de repente virou gás carbônico e carvão, tá? É um fenômeno químico, tá? Você pegou ali, ó, tinha água pura, jogou um refresquinho ali naquela água pura. O que acontece? Fenômeno químico. Ela deixou de ser água pura e virou uma mistura. Então, fenômeno químico, tá? Fotossíntese, a planta não pega os sais minerais, absorve com a água, aí produz carboidratos. Então, ela alterou a composição química da água e dos minerais e formou carboidratos, fenômeno químico. Tá legal? E a da fotossíntese, a gente pode falar que é um fenômeno bioquímico, porque tem a ver com o ser vivo e tem a ver com a química, tá? Exemplo, quimioluminescência dos vagalumes. O vagalume não sempre está piscando, piscando? Então, é através da quimioluminescência. É uma reação química com uma substância que libera luz, é um fenômeno químico. Todas as reações químicas são fenômenos químicos. Valeu, turma? Vamos continuar, então. Essa parte que é aquela que dá dor de cabeça. Vamos pensar juntos, tá, turma? Relação entre altitude versus temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Nessa relação de altitude versus temperatura de fusão e temperatura de ebulição, é muito importante nós entendermos bem o conceito de pressão atmosférica. Olha aqui, ó. Você tem aqui a pressão atmosférica ao nível do mar, que é 760 milímetros de mercúrio. Ou também, nós dizemos que corresponde a uma atmosfera. Então, subentenda o seguinte, que uma atmosfera é igual a 760 milímetros de mercúrio, tá? Ok? Então, ao nível do mar, é o que nós utilizamos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Você tem a temperatura de fusão da matéria e temperatura de ebulição. Por exemplo, a matéria que nós conhecemos, a água, 0 graus Celsius para passar do estado sólido para o estado líquido. 100 graus Celsius para passar do estado líquido para o estado gasoso. Porém, se por acaso eu resolver me mudar da cidade do Rio de Janeiro, gosto de você. Então tá aqui, ó. Cidade do Rio de Janeiro, gosto de quem gosta. Mudei para México, la cidade del México. Então passei aqui para a cidade del México. Fui lá, eu sou um excelente jogador de futebol, os caras viram, me contrataram e me mandaram para lá. Tá ok? Por isso que eu fui para 2.240 metros de altitude. Saí de 0 metros para 2.240 metros de altitude. O que vai acontecer, gente? Isso aqui que nós chamamos de pressão atmosférica, que é essa coluna de ar que ele está mostrando aqui, tá? Ela vai ser diferente em um local, no Rio de Janeiro, em relação ao México, tá? Então, a pressão atmosférica aqui na cidade do Rio de Janeiro é maior. Ela é maior. Já na cidade do México, tá? Essa pressão, tá vendo? Ela é menor do que essa daqui. Então, o que acontece com essa pressão atmosférica menor? Aqui na cidade de México. Cidade de México. O que vai acontecer aqui, gente, na cidade do México? Eu vou ter uma menor pressão atmosférica. E isso, gente, vai interferir na temperatura de fusão e de ebulição. Vamos supor, depois de eu ter sido contratado pelo Tigres, lá na cidade do México,
tá? Para jogar futebol lá. Acabei de chegar, estava me preparando lá. Minha mãe me liga. Liga, filho, meu filho, querido, meu querido. Aí eu começo a conversar com ela, falo para ela que foi tudo bem, estou bem e tal. Aí ela, puxa, eu lembrei de você que eu estou começando a fazer um cafezinho. Por coincidência, eu estava também começando a fazer um cafezinho, tá? Também estava. O que vai acontecer, gente? Devido à variação de altitude e à variação de pressão atmosférica, a minha água do café vai ferver antes da água do café da minha mãe. Por quê? A água do café da minha mãe, quando ela começou a ferver, mesmo sendo no mesmo horário, tá? Ela começou a ferver, essa água ela vai ter que alcançar do mesmo jeito. Deixa eu colocar aqui, peraí, pronto. A temperatura de 100 graus Celsius. Deixa eu separar um pouquinho para ficar mais bonito, tá? Vai ter que alcançar. Só que como a pressão daqui é maior, a temperatura de ebulição, ou seja, a passagem do estado só líquido para o gasoso da água, vai ser a 100 graus Celsius. Na cidade do México, como tem uma menor pressão atmosférica sobre a água, sobre essas moléculas, o que vai acontecer? A temperatura, com certeza, será menor do que 100 graus Celsius. Hélio, por quê? Porque, gente, a pressão do ar sobre as moléculas de água, quando ele está mais pressionado sobre essas moléculas de água, ele faz com que, para você quebrar as ligações e ela passar do estado líquido para o estado de vapor, para você quebrar essas ligações, você precisa de mais energia. E a temperatura é uma forma de medir quantidade de energia, tá? Então, aqui que tem uma pressão maior, ela está pressionando mais as moléculas, então precisa de mais energia para quebrar elas. Na cidade do México, que tem uma pressão menor, ela vai pressionar menos as moléculas de água, então elas vão estar mais livres, mais soltas. Então, eu preciso de menos energia para quebrá-las e ferver a água, e elas passarem do estado líquido para o estado de vapor. Entenderam, galera? Então, isso tudo é o ar agindo sobre a cidade do Rio de Janeiro. E esse menorzinho é o ar agindo sobre a cidade do México. Então, imagina você está sendo esmagado, tá? Aí você está lá com aquele coleguinha da sala de aula, peso pesado sobre você. De repente, uma amiguinha, uma colega bacana, fala, sai daí, seu pesado, você vai esmagar o menino. Aí ela vai e sobe também. Eu não quero esmagar, mas pelo menos eu quero a carona. E você está ferrado do mesmo jeito. Mas ela é mais levinha. Então fica mais complicado, né, galera? Fica bem mais complicado. Então, como eu tenho uma menor pressão, fica mais fácil de eu transportá-la. Como uma pessoa maior, que tem maior volume, maior pressão sobre o meu corpo, fica mais difícil de eu transportar esse meu amigo. Tá beleza? Entenderam? Espero que sim. Tá, galera? Já que entenderam, então a gente pode ir fechando por aqui por hoje, né? Meu povo e minha pova. Deixa eu fechar aqui, que eu sempre me enrolo, como vocês bem sabem, tá? Então, gente, obrigado pela atenção. Quem gostar, dá aquele like, né? Dá aquele like maneiro lá. Quem não tem ainda a inscrição no canal, galera, por favor, quem não tiver inscrição no canal, faz a inscrição, que eu estou sempre mandando material lá para vocês, tá? Então não deixa de fazer a inscrição. E se gostar, não esqueçam. Opa, deixa eu ver, eu estou aqui tentando ajeitar um negócio. Se vocês gostarem, não esqueçam, tá? Vai lá, dá o like e canta aquela musiquinha da Cardi B, né? I like it, né? Lembra like a light? Então, I like it. Manda a musiquinha da Cardi B. Um beijo no coração de todos. Até a próxima. Tchau, tchau.